Regis Melo, Globoesporte.com. Bom dia, Ricardo. Eu queria que você falasse pra gente um pouquinho de como foi a tomada de decisão ontem para que esse jogo acontecesse e por que vocês decidiram levar o Lucas Abreu momentos antes da partida e não deixar para hoje o jogo como tinha sugerido a CBF. Bom dia, nação bugrina. Bom dia a todos. Ontem, quando eu cheguei no clube, logo pela manhã, eu fui comunicado pelo departamento de futebol dos testes positivos de alguns atletas. Imediatamente, a gente fez um requerimento para a CBF pedindo um adiamento do jogo para o dia 27. Ainda durante a manhã, por volta do meio-dia, chegaram a confirmação de mais 2 casos, que era do atleta Matheus Souza e do Giovani. E aí, diante de toda essa situação, entramos em contato com a CBF, explicamos todos os motivos, que só tínhamos 12 jogadores concentrados em Cuiabá, e aí a gente fundamentou todo o pedido de adiamento do jogo. Em conversas com a CBF, eles mencionaram que só haveria a possibilidade de alteração da data do jogo de ontem para hoje, e não para o dia 27, que era a solicitação do Guarani. Em conversa com o departamento de futebol, com os próprios atletas, treinador, os atletas que foram detectados e estavam concentrados queriam retornar para casa o mais rápido possível, para ter os cuidados de família, os cuidados médicos adequados e não permanecer mais na cidade de Cuiabá. Então, conjuntamente, o Conselho de Administração e o Departamento de Futebol optou por esse sacrifício que o Lucas Abreu fez de passar um voo de 2 horas, de chegar em cima do jogo em prol da coletividade, de todo o elenco e de diminuir o sofrimento que esses atletas estavam em Cuiabá. Carlos Rodrigues, Rádio Central. Presidente, bom dia. Perguntei ontem ao Felipe, fiquei até um pouco decepcionado com a resposta ou a falta de resposta dele sobre o absurdo, né, do jogo ter sido realizado, e quero fazer a mesma pergunta ao senhor, embora acredite também que a resposta talvez seja semelhante, de que o regulamento tem que ser cumprido, que foi o protocolo, enfim, mas que falasse desse absurdo de ter sido realizado um jogo ontem e de a CBF não ter sequer se pronunciado sobre a situação, como foi a conversa com a entidade que comanda o futebol sobre um jogo com 17 jogadores doentes. O Guarani sabia que o elenco não tinha condições de apresentar um futebol adequado numa reta final. Vários atletas retornando de Covid na data de ontem e sem condições físicas adequadas. Por isso a gente pediu o adiamento do jogo, explicamos, justificamos, mas não obtivemos êxito nessa solicitação. Então, por isso que o jogo foi realizado. Não era a vontade do Guarani, mas infelizmente a gente não teve êxito no nosso pleito. E uma outra pergunta, o Guarani teve um surto, né? Teve uma explosão de casos nos últimos 15 dias praticamente, foram 22 casos desde o dia 31 de dezembro. É possível conseguir encontrar a origem, o foco que causou todo esse surto, que deu origem a todos esses casos aí, que deixaram tantos jogadores fora do time num momento importante? Vocês pretendem aí trabalhar em cima disso para tentar descobrir o que originou tudo isso? A gente tem uma ideia de como isso se começou. A gente foi para São Luís, no Maranhão, fazer o jogo contra o Sampaio Correia, no dia 23, e o retorno seria no dia 24, com a chegada dos atletas por volta das 10 da noite na véspera de Natal. Diante dessa situação, a gente optou por dar descanso para os atletas no dia 25 e representação no dia 26. Alguns atletas de São Luís partiram direto para suas residências em outros estados, e a gente acredita que a partir daí que começou o surto de Covid no Guarani. Eles retornaram, fizeram a reapresentação no dia 26, trabalhando para o jogo no dia 2, e o exame foi realizado no dia 30, onde a gente teve os primeiros casos aí de Covid aqui dentro do Guarani. Marco Guarizo, Rádio CBN.
Presidente, bom dia. A gente viu ontem que os jogadores que voltaram da Covid não estavam bem, não tem como estar bem fisicamente, né? Depois de terem ficado isolados. A gente viu uma cena do Eric Daltro passando mal depois do jogo. No pedido de adiamento da partida que o Guarani fez, algo nesse sentido foi citado, ou a CBF, ela tem apenas no protocolo o número mínimo e ela não se preocupa com o estado de saúde dos jogadores que, mesmo recuperados da doença, poderiam não estar aptos para jogar? Existe sim um protocolo, esse protocolo debatido entre os médicos de todas as equipes, mas por se tratar de um fato novo e desconhecido, eu acho que o conhecimento dos clubes e da própria CBF vem evoluindo. Então, hoje a gente tem ciência de que um atleta com 10 dias não está apto a jogar. Ele pode não transmitir mais o vírus, mas ele não está apto para uma competição, para um jogo oficial. Então, acho que os clubes têm que sentar junto com a CBF, debater novamente esse modelo que foi pactuado, para que os atletas possam, após esses 10 dias, ter mais 5 dias para recuperação física e readaptação. Hoje, a gente vê claramente que 10 dias não são suficientes. Júlio Nascimento, portal Carlos Batista. Presidente Moisés, recentemente você esteve em visita à CBF, rasgou elogios ao trabalho do presidente Caboclo, tendo em vista esse bom relacionamento entre vocês. Não faltou responsabilidade e pulso ao Guarani junto à CBF para tentar evitar a realização do evento de ontem? Realmente o relacionamento do Guarani com a CBF é muito bom. Temos uma proximidade muito grande com o presidente Rogério Caboclo, com o secretário-geral Walter Feldman. Eu acho que após o jogo fica mais fácil falar e ficou claro que os atletas do Guarani não tinham condições de realizar o jogo, mas acredito que houve um equívoco aí e que, se fosse reanalisado, seria adiado para o dia 27, conforme a solicitação do Guarani. Marcos Luiz, Rádio Bandeirantes. Presidente, o discurso do grupo e do técnico Felipe Conceição é que, mesmo numa situação complicada, o Guarani continua dependendo apenas de si. Como é que é gerir um grupo de vencedores como estes jogadores da equipe do Guarani e até pelo que os atletas eles passaram ontem na cidade de Cuiabá? Isso é um grupo mesmo de vencedores. Eu enalteço demais o trabalho dessa comissão técnica e dos jogadores. Ontem eles demonstraram de forma clara que são guerreiros e que honram a camisa do Guarani acima de tudo. É muito bom trabalhar com um grupo assim, que valoriza a instituição, que reconhece a camisa e que, mesmo diante de tantas dificuldades, se sacrificaram para honrar os compromissos do nosso clube. E a outra pergunta, Ricardo, você acha que faltou bom senso à Confederação Brasileira de Futebol em relação à partida de ontem? Vamos se dizer que, se fosse melhor avaliado, o jogo teria sido adiado e teria aí evitado aí até situações como a gente viu do nosso lateral esquerdo, o Eric Daltro, passando mal ao final do jogo. Acredito que hoje, diante de tudo que aconteceu, caso ocorra novamente situações assim, vão ser melhor avaliadas. Lucas Rossaf, Sport News Mundo. Bom dia, Ricardo. O Guarani foi uma entre várias vítimas entre os clubes no futebol brasileiro por conta da Covid-19. Entrou em campo totalmente esfacelado e, obviamente, foi prejudicado pela medida da CBF, que impôs a realização da partida, mesmo com o Guarani com apenas 13 jogadores saudáveis. Pensando no Paulista e na Série B de 2021, você pretende ter alguma conversa com dirigentes dos outros clubes para que novos capítulos como este que tivemos na quinta-feira não possam se repetir? Com certeza, vai haver o Congresso Técnico do Campeonato Paulista e esses pontos têm que ser debatidos entre todos os clubes e a Federação Paulista e até para o Campeonato Brasileiro agora de 21. A gente precisa evoluir esse protocolo, evoluir o pensamento com relação
aos atletas, ao melhor cuidado com eles, para que não exponham eles a situações desumanas como a gente passou. Então, assim, muita sabedoria aos clubes para que a gente evolua esse protocolo. Albert Cavalcante, Rádio Portal Futebol Interior. Bom dia, presidente. Pelo regulamento acordado em setembro pelos clubes, o mínimo de atletas aptos é de 13. Se o Guarani tentou de todas as formas mudar o dia da partida, qual foi a alegação da CBF em não transferir a partida para outra data? Nessa parte, o protocolo ele tem uma interpretação dúbia. O Guarani tinha 13 atletas aptos, porém um estava em Campinas e tinha apenas 12 na concentração em Cuiabá. Então, vale aí uma reavaliação também do protocolo para esclarecer esse ponto, onde o ideal seria, eu acredito que mais do que 13, porque 13 a gente já viu que não é suficiente, mas mencionar 13 atletas aptos no local da partida e não de atletas inscritos como consta hoje no protocolo. Thaís Helena, Canal Esportes Online. Bom dia, presidente. Caso o Guarani não consiga o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, você atribuiria 100% esse não acesso aos desfalques, baixas que o elenco teve devido à Covid-19? Olha, a Covid-19 atrapalhou sim o desempenho do Guarani, não só nesse jogo, como em alguns outros jogos que o Guarani jogou também desfalcado, mas não podemos atribuir 100% dessa possibilidade de não classificação a esse jogo. Presidente, qual é o balanço que você faz do jogo de ontem e também do desempenho dos atletas dentro de campo? Olha, o balanço do jogo para a instituição Guarani é muito ruim, nos prejudicou, e com relação ao desempenho dos atletas de campo, só enaltecer a entrega, a garra, a vontade e superação apresentada. Vinícius Barel, Rádio Brasil. Bom dia, presidente. Presidente, muitos casos de Covid. É certo falarmos que o Covid-19 praticamente eliminou o Guarani de chances de acesso à Série A? Eu não digo que eliminou, mas dificultou muito.